Olá, desejantes! Vocês estão no podcast da Estante Psicanalítica e no dia de hoje ouviremos o caso de Yannis, um menino de 3 anos que está participando de um grupo terapêutico. Na clínica com crianças, nos ateliês de expressão ou em grupos infantis com alguma temática específica, contos, bonecos, desenho, observa-se imediatamente o quanto a introdução de um elemento novo a partir das trocas que ocorrem no grupo pode transformar a montagem pulsional e a representação que a criança constrói das trocas com o outro. Para elaborar essas questões ligadas à montagem pulsional e suas modificações, foi necessário que, diante de cada situação clínica, eu refletisse sobre os elementos que compunham, de forma mais ou menos explícita, o dispositivo com o qual eu trabalhava. De fato, às vezes o dispositivo não está desde o início enunciado ou enunciável, e sua organização só pode ocorrer em um depois, quando a análise consegue levar em conta os movimentos inconscientes que determinaram um acontecimento. Foi o que ocorreu com Yannis, de 3 anos, de cujos olhos escorriam lágrimas abundantes, sem aparente afeto, quando o encontrei em um ateliê de expressão. Uma situação que mobiliza tanto a imagem unificada do corpo no movimento pulsional da criança, quanto o papel do encontro com o outro, que o significa em sua subjetividade individual, nas trocas organizadas em torno desse corpo-objeto imaginado. As crianças que participavam do ateliê onde conheci Yannis eram recebidas semanalmente com seus pais. Após uma breve troca, os pais viam seus filhos empurrarem a porta do ateliê. Yannis não largava a mão da mãe até que ela dissesse que precisava partir e que desejava que ele aproveitasse o ateliê. É comum que, nas primeiras sessões do ano, as crianças expressem a dificuldade da separação dos pais. No entanto, Yannis se instalou em silêncio ao redor da mesa e, imitando uma menina que a mãe havia falecido recentemente, começou a pegar canetinhas para desenhar. Como estávamos mais atentos às crianças que tinham dificuldade em se envolver com alguma atividade, oferecíamos apenas materiais àquelas que pareciam se divertir ao redor da mesa. Entre elas, Yannis ocupava-se preenchendo uma folha branca, cobrindo-a metodicamente com marrom e, em seguida, com preto. Após um tempo, pediu para ir ao banheiro, que indiquei. Ao não vê-lo voltar depois de alguns minutos, fui procurá-lo. Ele se enxugava incessantemente e, ao ser perguntado se havia terminado, acenou positivamente, subiu as calças e começou a limpar a privada e depois o chão. Já era quase o fim do tempo do ateliê. Expliquei que devíamos nos reunir com os demais para uma despedida em torno da mesa e que sua mãe logo chegaria. Ao final daquela sessão, permaneci tocado e intrigado pela imagem de uma angústia difusa em torno daquele menino. Na semana seguinte, Yannis pegou a massinha de modelar e começou a fazer rolinhos marrons que cortava com uma tesoura, como movimentos de separação e delimitação. Depois, pegou uma folha e novamente a preencheu de tinta preta. Frustrado com os espaços brancos que apareciam aqui e ali, acrescentou água, criando uma mancha indiferenciada que cobria tudo. Como da vez anterior, ele não soltava a mãe até que ela dissesse que era preciso aproveitar o ateliê. Em seguida, aplicava-se silenciosamente às tarefas que se impunha, provavelmente para se manter afastado das solicitações dos adultos e das outras crianças. Com a cabeça inclinada sobre a folha, notei que lágrimas volumosas escorriam em seu rosto, sem nenhuma expressão de tristeza. Ainda tomado pela sensação perturbadora da semana anterior,
Aproveitei a oportunidade da pintura que sujava suas mãos para tirá-lo do isolamento onde suas lágrimas se escondiam, propondo-lhe lavar as mãos. Como o ponto de água ficava sob um grande espelho, tornamo-nos de repente testemunhas visuais daquelas lágrimas em seu rosto. Esse encontro no espelho me permitiu, a mim ou ao meu reflexo que aparecia atrás dele, em um olhar que envolvia o seu, dizer: "Você está chorando, Yanis, você está triste?" Ele me olhou, sem dizer nada, e pela primeira vez fez um gesto para acordar seus olhos, enxugando as lágrimas. Depois, juntamo-nos a um grupo de crianças que desenhava no quadro negro. Na semana seguinte, Yanis voltou a buscar isolamento ao redor da mesa. As lágrimas não estavam mais ali, e ele seguia com o olhar os jogos motores dos meninos, como se seu desejo se articulasse no ponto em que via emergirem a frustração da separação, a vontade ou a dor da perda. Após um tempo relativamente isolado, começou a acompanhar as atividades dos demais, sempre um pouco à parte, retomando os objetos que deixavam de lado. Uma vez no canto do quadro negro, virou-se para a porta de vidro que dava para a rua, observando os transeuntes. Foi então que lágrimas voltaram a cair, mas dessa vez sua tristeza era visivelmente sentida, o que me permitiu evocar a ausência da mãe e seu retorno próximo. Yanis ainda buscava se isolar, seguindo com os olhos os jogos dos outros, sem falar ou se dirigir diretamente a ninguém, exceto para, com gestos, pedir materiais para pintar, desenhar ou modelar. Em vez de se esconder atrás de seus desenhos, começou a se aventurar pela sala, recolhendo brinquedos deixados por outras crianças, objetos que, por instantes, se tornavam totêmicos, animados pela força de uma vida pulsional passageira. Ele se mostrava particularmente impactado pela atividade de outra criança do grupo, que, em um movimento regressivo, só se comunicava por meio de alguns balbucios incompreensíveis. Ao contrário de Yanis, a saída da mãe provocava gritos agudos, expressando a cisão. Incapaz de conter a excitação diante da ausência, todo seu corpo se agitava. Ao longo das sessões, conseguimos conduzir esse abalo a uma figuração, depois a uma encenação. Por meio do jogo, a desorganização pulsional deu lugar a movimentos autoeróticos acompanhados de zumbidos, os quais, ainda pelo jogo e pelo intercâmbio com os adultos, se ligavam a imagens de animais que atacavam, carros que corriam. A partir desse momento, um novo elemento surge na relação dele com o espaço e com os outros. Ele introduz a mão inteira na boca, enquanto observa as interações entre os demais. Como se, depois do reconhecimento de uma imagem corporal própria, capaz de inscrever a diferença entre ele e sua mãe, fosse necessário preencher o vazio deixado por essa amputação para que ela se transformasse em ausência. Essa dor torna-se sensível graças à sobrecarga pulsional manifestada nos movimentos das outras crianças por sua intensidade afetiva. A condição para Yanis é preencher o pedaço sentido como faltante com o abalo pulsional do olhar, curar na boca o sinal de uma ruptura a fim de reencontrar a continuidade consigo mesmo. Essa continuidade nos limites de sua vivência corporal permite que, mesmo à distância, ele siga os objetos deixados pelos outros. Ele retoma a motocicleta com seu ronco, o tigre com seu rugido. Cada passagem de um jogo a outro permite a Yanis investir o objeto abandonado por outra criança, objeto que assim se torna totêmico e organizador de seu próprio transbordamento pulsional. O objeto de jogo vectoriza a pulsão, inicialmente por meio de um movimento que se torna jogo fantasmático em cenas de predação,
depois pela velocidade da corrida de um carrinho e pela possibilidade de consertá-lo após uma queda. A mão que enchia a boca passa então a se ocupar com jogos simbolicamente investidos, capazes de produzir representação e narrativa. Um caminhãozinho ao redor do qual ele colava uma família inteira de personagens com massinha. Um táxi preto danificado que ele consertava a cada semana para que toda a família de bonequinhos pudesse entrar. Foi a partir desse objeto que Yanis começou a me falar, produzindo, pela primeira vez, um relato organizado no qual contava sobre a van do pai que trabalha com entregas e onde nem sempre há lugar para todos, mas em que às vezes é possível sair a dois, ele e seu pai. Alternando entre a obstinação em reparar o táxi preto e esse constante acompanhar os outros mantendo certa distância, Yanis dirige-se ao canto afastado do tumulto, onde ficam a porta de vidro e o quadro negro, para observar as pessoas na rua. Pouco antes das férias de verão, ele se vira para o quadro negro e faz seu primeiro desenho organizado, que se diferencia radicalmente das manchas negras anteriores. De um círculo bem delimitado, surge de repente um girino, representação inicial de uma imagem de si mesmo, do mundo percebido e do corpo. Winnicott talvez o chamasse de self. Detive-me em alguns momentos desse trabalho com Yanis, na esperança de dar conta da organização de um arranjo transferencial. Falei assim de uma inquietação que surgiu após a primeira sessão do ateliê, mas não quis interpretá-la de imediato. Nem o acontecimento, nem o que ele transmitia de uma encenação narrativa. Deixei esse afeto informe se organizar ao longo das trocas para, apenas num segundo momento, permitir-me associá-lo ao rompimento de uma separação que não permitia a Yanis se reconhecer como separado individuado. Tamanha era a fusão entre sua mãe e sua percepção do mundo, e que exigia que um outro viesse reconhecê-lo e nomeá-lo no espelho. Esse outro o continha ao mesmo tempo em que iniciava um movimento de separação, pois ele próprio era contido em seu gesto pelo tempo do ateliê, pelos elementos da cena, pela presença das outras crianças, dos outros adultos, das matérias que se prestavam à expressão desses atos inconscientes. Essa primeira inscrição de uma imagem capaz de conter as experiências de um narcisismo primário encontra, posteriormente, uma continuidade na inscrição dos movimentos pulsionais. Por sua vez, o acesso a uma matriz que contenha a inscrição da experiência sensorial torna possível uma percepção do mundo. Somente após a abertura desse registro perceptivo é que somos capazes de atribuir um lugar ao objeto. Assim, o ajustamento relacional associado à cena enigmática dos banheiros permite a Yanis, no contexto transferencial, não apenas sentir suas emoções, mas também vê-las reconhecidas por um outro, relançando o movimento pulsional em torno do próprio corpo. Podemos afirmar que, em Yanis, essa delimitação subjetivante, reconhecida pela nomeação vinda de um outro e que permite a apropriação do vivido e sua inscrição numa imagem, não havia se realizado até então. Suas lágrimas, como uma secreção produzida pelo efeito de uma amputação, eram sentidas menos afetivamente do que somaticamente, uma ferida não integrável por não estar simbolizada. Foi fundamental poder permitir que o tempo e o espaço, e mesmo a distância própria a cada criança, se desdobrassem. Isso exige que saibamos responder às solicitações dos pequenos, enquanto os esquecemos, ativamente, de tempos em tempos. Para Yanis, esse esquecimento ativo foi essencial. Ele pôde chegar despercebido, até que eu compreendesse seu desejo de não ser percebido,
transformando essa ausência-presença em algo criativo. Assim, pude ver que ele era afetado pelos jogos dos outros, que o seguia com o olhar ao mesmo tempo em que se protegia de sua carga pulsional. Essa ausência lhe permitiu amassar, manipular, no sentido pulsional de Mischung, os objetos que os outros deixavam cair. Também foi graças à regularidade desses encontros, à presença de outros adultos na sala, às trocas com as outras crianças do grupo, que consegui deixar que a angústia que me havia invadido após a primeira sessão seguisse espontaneamente seu curso até o próximo encontro. Além disso, esse espaço me permitiu às vezes brincar, me deixar surpreender, fazer surgir objetos incompreensíveis, inúteis, arcaicos. O dispositivo, portanto, coloca em movimento a neurose infantil em toda a sua capacidade de reorganização e transformação. Uma atividade psíquica funcionando simultaneamente em processo primário e secundário se torna possível nesse tempo em que nos apoiamos no dispositivo sem esperar uma sequência lógica ou uma eficácia imediata. Quando podemos simplesmente estar ali para brincar, escutar, testemunhar, acompanhar, nenhuma secundarização está presente de início. Essa ausência de exigência de secundarização, que permite o acesso ao processo primário, é fundamental para a compreensão da matriz da vida fantasmática. Guignard, 1994. As condições estabelecidas para esse ateliê me permitiram encontrar a mãe de Yannis antes do início desse ciclo. Na época, ela dizia que Yannis estava sempre grudado nela. Ora, a forma desses encontros preliminares me permitiu constatar que, quando o olhar de Yannis se voltava para outra criança ou para um objeto distante, sua mãe logo o convidava a voltar para perto dela. Yannis parecia ser o mediador relacional de sua mãe, tirando-a da timidez e do isolamento. Além disso, a chegada de um segundo filho, alguns meses antes desse primeiro encontro no ateliê, havia tornado a relação ambivalente, com a mãe querendo recuperar um pouco de espaço para si e para o recém-nascido, ao mesmo tempo em que mantinha Yannis ao seu lado. Pude também levantar a hipótese de que a escola, vivida como um tempo inteiramente dedicado pela mãe ao outro filho, foi determinante para o retraimento de Yannis, que praticamente parou de falar, exceto com a mãe, no momento de sua entrada na escola. A professora, preocupada com manifestações repentinas de uma violência difícil de conter em Yannis, encorajou a mãe a procurar ajuda. Essas condutas destrutivas de tonalidade sádica respondem ao masoquismo de um imago materno ao mesmo tempo excitante e inacessível, e nos confrontam com as dificuldades de elaboração das situações em que a ausência real impede qualquer ligação pulsional. Quando a apropriação de um corpo individual separado e claramente distinto do corpo materno não é possível, o movimento pulsional não encontra uma superfície para se inscrever, Le Poulichet, 2015. Não há separação entre interior e exterior. Nenhuma simbolização é possível. Nenhum objeto pode ser criado. A relação com o outro se reduz, assim, a uma troca superficial que expõe um corpo desprovido de contornos, autônomos e transforma a criança em testemunha. Absurda da ausência de história materna. Ele se vê impossibilitado de se inserir em uma cadeia simbólica. É apenas ao restituir a certeza do retorno após a separação que o desaparecimento pode se tornar brincadeira, que o brinquedo simbolicamente lançado e reencontrado pode se mostrar suficientemente seguro para ser substituído por palavras, que a brincadeira pode se tornar criação poética, narrativa passível de transformação metafórica. Yannis não se escondia apenas atrás de seus desenhos, mas também por trás de suas brincadeiras, que não serviam para substituir um objeto ausente,
Não ofereciam uma função de autocura e permaneciam não elaboradas. A brincadeira, para Yanis, era apenas uma forma de se desconectar da realidade insuportável da amputação. Essa experiência no ateliê lhe permitiu, assim, acessar uma imagem delimitada de si mesmo, a dimensão do objeto e, por fim, ao brincar. Chegamos ao final do artigo e gostaríamos de pedir que você siga o nosso perfil nas plataformas digitais, deixem seus comentários e compartilhem este conteúdo com os amigos.